Agora são 2h17, Joel, a gente está recebendo um chamado aqui da nossa reportagem lá em Brasília. O Márcio Rocha que está com a gente hoje, é o Márcio que está com a gente, porque está rolando o CPI da Covid, hoje com depoimento do empresário que é acusado de estar envolvido num jantar em que teve negociação de propina para comprar vacina. É aquela negociação envolvendo, se não me engano, a vacina da AstraZeneca. A Covaxin. Foi a Covaxin, a vacina indiana? Porque são duas negociações que provocaram estranheza. Duas negociações que podem ter rolo aí no meio, para falar a verdade. Vamos entender com o Márcio, né? Melhor o Márcio explicar pra gente, fica mais claro. Oi, Márcio, boa tarde. Oi, Márcio. Oi, Ana, oi, Joel, boa tarde a todos. Exatamente, né? Nessa quinta-feira a CPI continuou ouvindo, né, o depoimento do empresário José Ricardo Santana. Nesse momento, a CPI faz o intervalo, né, aquele intervalo tradicional na hora do almoço, por 40 minutos, deve voltar daqui a cerca de 20 minutos aí aos trabalhos aqui dessa quinta-feira. E lembrando que José Ricardo Santana esteve naquele jantar em que o ex-secretário do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria negociado propina na compra de doses de vacinas. E o relator da CPI, né, nesse primeiro momento, o senador Renan Calheiros, exibiu um áudio no qual Santana falava com Marconi Albernaz sobre um plano de venda de testes para a detecção da Covid-19. E logo depois foi exibido um outro áudio no qual Santana também tratava sobre um plano de recuperação da economia do país, né, do Brasil, com a médica Nise Yamaguchi, que é uma das principais defensoras do chamado tratamento precoce. E mesmo com a exibição desses materiais, Ricardo Santana disse não se lembrar do teor das conversas ou de ter tratado sobre esses temas, o que gerou muita discussão e muita ironia, né, por parte dos senadores que fazem parte aí da CPI. Em outro ponto do depoimento, o empresário disse também que foi levado para o Ministério da Saúde pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, né, o Roberto Dias, de quem é amigo, e na época ele era servidor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pode ter atuado em favor da Precisa Medicamentos em relação a um contrato de compra de testes de detecção da Covid-19. E ele afirmou que Santana, né, saiu da Anvisa em 2020, no ano passado, e isso nem sem falar das outras respostas meio invasivas, né, que Santana deu durante todo o depoimento, falando que não se lembrava de nada que era perguntado para ele, o que gerou bastante irritação aí dos senadores que fazem parte da comissão. Lembrando que a comissão vai ouvir, vai ouvir na terça-feira o ex-secretário de Saúde aqui do Distrito Federal, Francisco Araújo, que é investigado pela Operação Falso Negativo da Polícia Federal sobre fraudes na compra de testes rápidos, né? E também a comissão apurou também um possível favorecimento, envolvimento, de Araújo com a Precisa Medicamentos. Na quarta-feira, o colegiado também vai ouvir o depoimento do advogado Marcos Tolentino, que é ligado ao líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e que está sendo apontado como o real dono do FIBBank, que foi, inclusive o diretor do FIBBank prestou depoimento ontem aqui na CPI. E na quinta-feira da semana que vem, a CPI vai fazer a oitiva, do motoboy Ivanildo Gonçalves, que é apontado por um dos responsáveis pela movimentação atípica feita pela VTC-Log, que é uma empresa de logística contratada pelo Ministério da Saúde, sendo que ele é suspeito de sacar 4 milhões de reais em espécie. Então a gente espera a volta da CPI desse horário de almoço. Se tiver novidades, a gente chama vocês aí. Como saca 4 milhões de reais, né? Deve ter sido aos poucos, mas deve ser um caixa eletrônico gigante, Esse valor você geralmente avisa o banco, né? Porque o banco precisa preparar o caixa para conseguir fornecer o dinheiro. 4 milhões de reais em espécie, hein? Isso, liga pro seu gerente e pede isso. O cara pegar ali a grana. É para pagar um boleto. Isso. Pagar um boleto, mantém passar casa, o final de semana. Segurança. Já teve deputado que foi pego com dinheiro e falou isso, né? Para pagar os funcionários, tudo mais. Agora, essa CPI aí já tá durando tempo demais, né? É uma confusão, cara, é tanta coisa, vacina de Oxford, Covaxin, 1000% aqui, você acaba até se perdendo. Agora, o interessante dessa história toda, para os investigadores, é o seguinte, que a empresa, por exemplo, a empresa que representa a vacina de Oxford lá fora, diz que não tem intermediário, desde o início, falou, não negocio com intermediário, é só venda direta da gente para o governo X. E mesmo depois dessa colocação clara da empresa, teve gente do Ministério ou do governo que tentou um contato via intermediário.
Se quer um intermediário, é porque pode ter alguma coisa aí no meio do caminho. Ou poderia haver alguma coisa no meio do caminho. Exatamente. Acho que a investigação está muito nesse sentido também, né, Márcio? Exatamente. É porque o que mais impressiona nesses últimos depoimentos da CPI é exatamente o fato de que nenhum dos depoentes, né, explica alguma coisa. A gente fica sempre nessa questão de não sei, não lembro, quando eles não chamam, né, o que mais irrita os senadores aqui na CPI, a questão do HC, né, do habeas corpus, de permanecer em silêncio, porque isso está gerando muita discussão entre os parlamentares, porque acaba que a CPI não avança. A gente sabe que tem alguma coisa errada nessa situação, mas a gente não sabe para onde é que está indo, né? Por que foram feitos esses problemas, como foram feitos ou resolvidos esses problemas que são apresentados na CPI. Só para falar um pouco dessa questão também aqui em Brasília, porque aqui em Brasília o ex-secretário de Saúde, Francisco Araújo, ele foi preso na Operação Falso Negativo, e aconteceu uma coisa interessante aqui em Brasília, por exemplo, que o atual secretário Osnil Kumoto foi retirado do cargo, né, foi exonerado do cargo pelo governador Ibanez Rocha, e foi colocado no lugar dele o ex-secretário Francisco Araújo. Teve essa operação da Polícia Federal que, né, prendeu o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, e o governador colocou de volta Osnei Araújo no cargo. Ou seja, por que tirou, né? Assim, a gente tem essas perguntas que não tem resposta ainda. Então a gente fica esperando que pelo menos aqui em Brasília, né, nesse depoimento do ex-secretário Francisco Araújo, algumas coisas sejam esclarecidas, inclusive aqui em Brasília, né, do governo distrital, porque muita coisa está sem resposta. Verdade. Márcio, muito obrigado, meu amigo. Um abração para você. Bom tá trabalho bom? aí. Valeu. Abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu. Um abração. Bora pro intervalo? Vamos. 2h24, Bora Brasil, sempre aqui na Rádio Bandeirantes.